como aparecer nas buscas de IA usando o Forshanswer AI. E para isso eu trouxe a Johanna, que é a founder e CEO, Johanna, Isso aí, Lilian. founder e CEO da Forshanswer AI. Johanna, muito obrigada por aceitar esse convite meu para falar para a minha comunidade de um tema tão legal e tão importante que pouquíssima gente conhece o seu software, né? Então, vamos falar um pouquinho dele. Pessoal, se vocês quiserem colocar dúvidas no chat, a Johanna vai apresentar e aí no final eu vou abrir para perguntas que vocês podem fazer direto para ela, tá bom? Mas eu acho legal apresentar a ferramenta primeiro. Então, vamos lá, Johanna, se apresenta e apresenta o software aí para gente. Obrigada, Lilian. Obrigada pelo convite. Então, meu nome é Johanna, sou o CEO co-founder da ForSensor. Eu acho que pouca gente conhece o meu software e pouca gente conhece também o que é a DIO, né, que é o que a gente vai falar hoje. Então, é um assunto extremamente novo, né, até para falar um pouco da história, de como surgiu aqui antes de começar a apresentar. Eu trabalhava no time de marketing de uma empresa que passou a ter problemas no tráfego do site quando surgiu o Google e a Overviews no Brasil, que é a primeira resposta ali gerada por IA do Google, né? Quando você faz uma busca hoje, o Google responde por IA, e aquilo acabou tirando o tráfego de muitos sites, né? Então, isso foi uma preocupação da empresa que eu trabalhava na época, e a gente começou a entender aí como a IA escolhia quais marcas elas iam recomendar e quais elas não iam, né? Então, esse eu acho que foi o pontapé inicial aí do nosso estudo e do desenvolvimento desse software que eu vou apresentar hoje. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Já adiantando, então, hoje a IA ela é uma caixa preta, né? A gente não tem como saber o que é que está sendo perguntado e nem por que ela responde com determinada marca, né? O que faz a IA recomendar uma marca de forma positiva ou até às vezes recomendar uma marca de forma negativa, né? Falar mal de uma marca, né? Por que isso acontece? Né? Não existe nenhum manual para isso, nenhuma IA disponibiliza aí as suas diretrizes de recomendação, por exemplo, né? Tudo muito obscuro. Então, como entender como a IA fazer esse tipo de escolha, né? É exatamente o que a gente propõe aqui. Então, a Force Sensor ela é uma plataforma de monitoramento e otimização da visibilidade de marcas em IA. Né? Então, nosso propósito é fazer com que sua marca seja citada, seja recomendada quando dentro da IA, quando o usuário está ali perguntando, está questionando, né, algo relacionado ao seu setor ou seu segmento. Aqui, a gente trabalha com monitoramento de prompts. O que são esses prompts? Né? São as perguntas que os usuários usualmente fariam dentro de uma IA. Então, ok, a gente não sabe o que está sendo perguntado dentro da IA, mas a gente tem ideia ali mais ou menos de qual questionamento o nosso cliente faria, ou pelo menos de onde eu gostaria de aparecer, né, de como eu gostaria de me posicionar dentro de uma IA. E a partir desses prompts, a partir dessas perguntas, a gente monitora elas dentro da IA. Então, o que a Force Sensor faz? Ela basicamente coleta dados, né, coleta as respostas das IAs ali na interface da IA mesmo, como um usuário normal faria, né? Então, a gente faz exatamente a simulação do comportamento real de um usuário, de forma totalmente anônima, mais neutra possível, né? E dentro dos parâmetros que a gente tem hoje, coleta essa resposta e analisa a resposta da IA. Então, quais marcas são recomendadas, né? Quais não são, qual o sentimento atribuído a essas marcas, né? Então, a gente faz todas essas análises em cima das respostas que a gente coleta. Eu trouxe aqui para apresentar para vocês a loja Renner, que eu acho que é uma marca que todo mundo conhece, né? Conhecida aí no Brasil. E acho que é um exemplo bem legal para a gente olhar um pouco mais para isso. Então, aqui, nessa conta em específico, essa aqui é a First Sensor, essa é a nossa interface. Eu cadastrei 350 perguntas, né? 350 prompts. E essas perguntas, elas são onde comprar a calça feminina social, onde comprar a camiseta feminina básica, qual a melhor loja de roupas femininas online. Então, não são perguntas que falam de Renner, mas são perguntas onde a Renner facilmente, ou deveria ser recomendada, deveria ser ali direcionada como marca, solução principal para esse tipo de requisição. Né? Então, esse é o objetivo do monitoramento, monitorar as perguntas que fazem sentido para o seu setor, para o seu segmento, né? Seja RP, seja CRM, seja software, né? Por exemplo, no caso da First Sensor,
qual a melhor plataforma de monitorar marcas dentro das IAs, né? Essa é uma pergunta que faria sentido com a gente. Então, sempre vai ter a ver ali com onde você quer se posicionar no mercado. Então, aqui, cadastrei essas perguntas e já coletei 67 mil respostas das IAs, né? Que a gente está analisando 7 modelos ao total, dentre eles o Copilot, o ChatGPT, o Gemini, o IA Overviews, o Yamode, o Grok e o Perplexity. Então, coletei respostas em todas dessas IAs, né? A gente pode acabar aí filtrando, entendendo que uma IA é mais relevante para minha marca, ou eu quero me posicionar em determinada IA com mais vigor, né? Então, vai depender da tua estratégia. E é esse o dado que a gente está analisando. Então, as nossas análises que serão apresentadas aqui na ferramenta são em cima dos dados que a gente coletou. Então, 67 mil respostas de IAs analisadas. E dessas 67 mil, eu já posso ver que a Renner, ela é mencionada em 38 mil respostas. Então, uma taxa de menção aí de 57%. Olha que interessante esse dado. E também tem a atribuição de sentimento. Então, um sentimento positivo, na casa 68,37%. Então, às vezes, que a IA está recomendando a Renner, está recomendando majoritariamente positivo. Né? A gente pode ter aí recomendações, citações da marca, mas também de forma negativa. Né? Então, é por isso que é importante avaliar. Aqui, eu vou ter, então, as perguntas que eu mais apareço e as perguntas que eu menos apareço. Né? Então, onde eu, Lojas Renner, me posiciono melhor, para qual pergunta a minha marca está posicionada, e aquelas ainda que eu não apareço. Né? Então, aqui, quando se fala de sofisticação, elegância, né? Dá para ver que a Renner ela não é muito atribuída a esse tipo de resposta. Então, a gente já percebe um gap, né, para termos específicos. E a gente também tem a análise de posicionamento competitivo com concorrentes. Então, aqui eu consigo ver, eu adicionei vários concorrentes, porque você pode ir adicionando aí, vendo o que faz mais sentido para você. Mas todos esses concorrentes aparecem nas respostas das IAs, cada um com a sua visibilidade, com o seu share aí de mercado, né? Share of voice dentro das IAs. E a loja Renner está em primeiro lugar, logo abaixo C&A, Dafit, Riachuelo. Então, você consegue identificar aí quem são seus concorrentes, muitas vezes podem ser concorrentes diretos ou não, mas que estão competindo com você diretamente dentro dessas respostas, né? Então, é bem interessante essa análise, a gente pode ver aí até para um lapso temporal, né? Então, ver aqui como é que ficaram esses concorrentes no último período, né? Eu posso ver aqui que a Maria Filó, por exemplo, subiu uma posição, a Riachuelo caiu uma, Hering subiu, Amaro caiu. Então, essa análise é bem interessante para ver a visibilidade da minha marca dentro das IAs. Então, um pouco mais para a parte prática, vou filtrar aqui um prompt que tem aí a menor visibilidade. Lembrando que para adicionar os prompts, isso vai ser bem simplificado, tá? Então, a gente pode adicionar tanto manualmente como com a ajuda da nossa IA. Então, ela já vai trazer aí os principais prompts que serão ideais de você monitorar, né? Então, ele vai gerar aqui de forma automática prompts bem bacanas que fazem sentido com a sua marca, né? Então, moda feminina com bom custo-benefício, alternativas a Riachuelo, né? Tudo isso com base no seu site, você não precisa inserir mais nada do que isso, ele já vai te dar aqui várias sugestões. Tu pode também, inclusive, aí mesclar com estratégias de SEO, né? A gente sabe que o SEO, ele ainda é muito importante, inclusive ele está se reinventando, né? Eu acho que a First Sensor é uma extensão disso, por isso que a gente trouxe aqui a possibilidade de inserir palavras-chave também. Então, se você tem aí já as palavras-chave que você já trabalha no seu SEO comumente, né? Já tem ali no seu website, você pode transformar essa palavra-chave em uma frase, uma pergunta, né? Trazendo isso para o meio conversacional e monitorando isso dentro das IAs. Então, isso é bem fácil. Vou abrir aqui um prompt. Então, quais as lojas oferecem as melhores opções de moda feminina? Para essa pergunta em específico, eu coletei 198 respostas. Essa coleta é feita a cada 24 horas, de forma automática, tá? Então, a partir do momento que você cadastrou ali, isso já vai começar automaticamente.
E nessa pergunta, a Renner ela tem uma taxa de menção de 78%. Tá bem mencionado, um sentimento positivo e uma posição média de 3,1, ou seja, dentro de uma resposta de A, ela é normalmente recomendada como terceira alternativa. E aqui a gente tem a loucura do posicionamento competitivo. Dá para ver que eu adicionei muitos concorrentes, né? Fica bem variado. E todo mundo pergunta isso, né? Ah, se eu perguntar algo para a IA hoje, se eu perguntar daqui a 2 minutos, ela vai me responder uma coisa completamente diferente. Qual a lógica de eu otimizar para a IA, tendo vista que ela tem tanto essas diferenças nas respostas, né? Ela varia tanto, né? Como é que eu vou saber se realmente a ação que eu estou fazendo faz sentido, se realmente aquilo que eu estou otimizando vai causar um impacto ali no usuário final, no fundo do funil. E eu acho que esse gráfico ele representa um pouco disso, né? Extremamente variado. Só que acho que aí que está a grande sacada, né, que a gente descobriu aqui na Force Sensor, que apesar de todas essas variações dia após dia, se a gente observar um período, um tempo maior, a gente consegue ver aí uma linear nessas informações. Então, aqui eu estou analisando semanas e eu consigo verificar que a loja Renner ela está sempre numa linear superior aos seus demais concorrentes. E nenhuma varia demais, né? Nenhuma começa na semana 1 e cai totalmente para zero na semana. Ela sempre tem ali uma linha. Então, olha como muda, né? Apesar de ser todo dia um pouco diferente, todo dia ter ali as suas variações, porque aí ela vai variar, a gente não tem como mudar isso é uma coisa que vem lá da IA, né? Se a gente analisar pelo semanal, a gente consegue ver que realmente muda, né? Então, acho que essa é a grande resposta aí, né, para essa big question, né, que apesar das suas variações, a IA, ela tem sim padrões, né? Então, observando aí um período maior, existem padrões a serem identificados. Aqui na aba respostas, então, está exatamente o nosso dado bruto, né? Então, eu falei que a First Sensor ela coleta respostas de dentro das IAs. Então, isso aqui é exatamente o que eu estou mostrando na resposta na íntegra. Então, até para exemplificar um pouco melhor de qual análise que a gente faz aqui, como a gente faz isso. Ontem, às 10 para as 3 da tarde, foi perguntado ao Grok quais lojas oferecem as melhores opções de moda feminina. O Grok respondeu. Então, essa aqui é a resposta na íntegra dele, o que realmente ele recomendou ali naquele momento. Quais fontes que ele utilizou para construir essa resposta, então, onde ele se baseou, que site que ele leu, o que ele extraiu e os termos que ele pesquisou. A IA, ela não necessariamente pesquisa exatamente como a gente coloca ali para ela, não vai pesquisar exatamente prompt. Ela vai fazer inúmeras variações disso para ter resultados melhores ali na web. É o que a gente chama de query fanouts, né, um termo mais tradicional, aqui a gente colocou mais abrasileirados termos pesquisados, né, mas é basicamente isso. Então, para essa pergunta que eu coloquei aqui, quais lojas oferecem as melhores opções de moda feminina? A IA buscou variações de melhores lojas femininas de 2026, Best Women's Fashion Stores, melhores lojas de moda feminina no Brasil. Então, ela buscou várias variações, inclusive em inglês, o que é muito comum, né? Então, a IA, para achar resultados melhores, ela busca em outros idiomas, né? Para ver ali se há algo nesse sentido. Então, a gente consegue identificar isso resposta por resposta, tanto de forma individual, como está aqui, então de cada IA, como de forma agrupada. Então, eu posso dizer que, para responder essa pergunta central aqui, a IA majoritariamente buscou no Instagram. Olha que dado precioso, né? Eu consigo aí compreender exatamente onde a IA está buscando, que tipo de conteúdo ela está utilizando. E não só o domínio central, como cada vídeo, cada Reels, cada post, né? O que a IA realmente está utilizando para dar respostas ali aos seus usuários, né? Então, aqui a gente traz tudo isso de forma organizada. O YouTube é uma grande fonte para as IAs, inclusive é um grande livro aí de conhecimentos na Televisa, que hoje as IAs elas conseguem transcrever vídeos. Então, imagina, todas as pessoas gravando vídeo para o YouTube, dando aí acesso a seus conhecimentos, informações, né? Muito rico para IA isso.
Então, por isso que ela busca no YouTube, busca links de blog, links de lojas, Reddit Johanna, também, desculpa te claro, interromper, mas posso perguntar uma coisa? claro. É que você fez um exemplo com o Grok, né? Então você postou o que que é a resposta no Grok. Uhum. Esse aqui é a visão daquela resposta no Grok ou é de todas as fontes, de todas as ferramentas já que vocês estão pesquisando? Aqui eu abri só uma do Grok, então é de forma específica, tá? Então aqui Ah, eu tenho as fontes e os termos específicos dessa pergunta aqui. era do Grok mesmo, tá bom. E quando eu mudo para cá, eu estou analisando todas as IAs. Então, essas fontes aqui são baseadas nas 198 respostas que eu coletei. Então, é um dado mais geral sobre esse prompt. Daí eu posso filtrar por modelo, né? Só o chat GPT, ele vai aplicar aí o filtro para mim também. Mas aqui é uma visão mais geral. Aqui, para quem não sabe, gente, dentro do Google Search Console, né, dentro do seu site, você consegue ver qual que é a IA que está mandando mais para você, e aí você monitora aquele modelo, que é isso que a Johanna está falando, tá? Mas isso também pode ser um erro, porque você não está aparecendo nos outros, e aí por isso que não tem tráfego para o seu site, né? Então, Exatamente. É, mas acho que hoje as duas principais são o Google e a Overviews, né, que eu acho que é a básica, e o ChatGPT, né, que é muito utilizado hoje. Então, acho que se fosse aí para recomendar duas em específico, essas duas aí são as mais utilizadas e provavelmente vai ser o resultado que vai ter ali no Google Search Console, né, o ChatGPT. O Google e a Overviews não, porque hoje o Google ele infelizmente junta tudo, né? Google normal, Gemini, a Overviews e a Mode, então tudo isso é meio acoplado, mas aliás, vamos, porque quando eu te conheci, essa informação foi muito legal que você deu para a gente, né? Então, a audiência aqui não é de marketing digital exatamente, explica para todo mundo a diferença do Google AI Overview para o AI Mode e para o Gemini. perfeito, Lilian. O Google e a Overviews é aquela primeira resposta gerada por IA no Google. Então, hoje, quando você pesquisa ali dentro do Google qualquer tipo de pergunta, né, busca ali alguma informação, né, o Google ele responde com IA. Né? Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, até para a gente pegar um pouco na prática. Ainda está Loja de. aparecendo o First Answer, tá? Só para Sim, falar. aqui, então, por exemplo, coloquei aqui, qual a melhor loja de roupas no Brasil? Isso aqui é o Google Overviews, essa resposta aqui, gerada por IA. Essa é uma das 13 IAs do Google, né? Então, essa aqui é a primeira. Quando a gente desce aqui ele não mostrou, mas hoje a gente também tem o AI Mode, né? Então, se a gente agora tem que achar o AI Mode, mas aqui ele vai aparecer. Quando você desce aqui, a gente tem esse AI Mode. Às vezes, em algumas requisições do Google Overviews, ele vai te mostrar, principalmente no celular, tá? No mobile. Ele Eu ia vai te falar, só mostrar aparece para mim no celular mesmo, e AI Mode, no desktop não aparece. ele te pede, você quer continuar? E você pode continuar perguntando, fazendo requisições, né? Essa é o IA Overviews. É uma IA totalmente diferente desculpa, esse é o IA Mode, é uma IA totalmente diferente do Google IA Overviews, né? E aí, nós também temos o Gemini, que é uma terceira IA. Então, hoje, o Google, ele tem 13 IAs diferentes, todas com comportamento distinto. Né? Isso que é o grande quebra-cabeça, né? Ele não colocou, aí o jeito não colocou o mesmo script em todas as IAs, né? Cada uma tem um comportamento diferente. Inclusive, o AI Mode, ele está sendo uma das IAs mais poderosas para busca de informação, porque a cada requisição que você faz, cada pergunta que você coloca ali, ele normalmente busca de 40, 50, até 70 fontes. Então, imagina, é muita informação que ele lê ali para construir aquela resposta, né? Então, essa é a diferença das 13 As, e isso a gente até pode ver aqui depois no comportamento, como cada uma lida, né, aí com os links.
Isso é só para falar, gente. Isso para mim foi brand new information quando eu conheci a Johanna. Eu, assim, achava que o Google tinha desenvolvido o Gemini, e aí o AI Overview e o AI Mode, ele tava meio que, se você ranqueasse no Gemini, você ranqueava ali. Aí a Johanna veio, nada a ver, nada, você vai ter que fazer um trabalho diferente para aparecer nas três, o que atrapalha o nosso trabalho, né, Johanna? Fica mais complicado. Exatamente. Mas uma coisa que eu tenho visto em comum entre as três é a utilização do YouTube. E nada mais justo para o Google, né, utilizar o próprio meio YouTube, né? Então a gente é um comportamento em comum das três IAs, mas claro, se você quer otimizar para uma, quer otimizar para outra, as estratégias são diferentes, né? Vai mudar um pouquinho. Então realmente não dá para fazer as três de uma vez só, né? Mas vamos lá, Lilian. Então, aqui nós também temos o agrupamento dos termos pesquisados, né? Então, as remodelações aí que a IA faz para buscar essas informações na web. E, normalmente, ela vai buscar entre três pilares, né? Então, ela sempre vai utilizar três pilares para buscar na web. O primeiro pilar é a data. Então, a gente pode ver que a IA muitas vezes coloca 2026, 2026, 2025 e 2026. Então, ela sempre vai inserir a data, né? A maioria das requisições aí. O outro pilar é a localidade, então a gente já consegue perceber aqui que Brasil, né, está sempre muito presente aí nas buscas das IAs. E o terceiro pilar são os comparativos. Então a IA ela sempre vai buscar comparar a sua marca, a sua instituição ali com outras do mercado. Para quê? Para dar a melhor resposta ao usuário, né? Então, o objetivo da IA sempre é responder ali o usuário com a melhor resposta, e para isso ela vai buscar ali uma análise comparativa dentre as opções do mercado. Então, é isso que a gente vai ver aqui. Então, se eu fosse loja Renner, ou se loja Renner fosse minha cliente, eu colocaria, ó, seria importante você produzir conteúdo falando de ano, falando de localidade e mostrando comparativos. Esses são os três principais pilares hoje, se você quer produzir conteúdo para aparecer nas IAs. Então, independente do setor, isso vale para todos. Normalmente o que eu mostro é que ele não vale para todos os setores, cada IA responde de determinado jeito, mas essas circunstâncias aqui dos pilares, elas realmente são um padrão do que a gente tem observado, né? Independente do setor, a localidade, o ano e os comparativos. Inclusive, a gente tem aí as buscas em inglês, né? Isso aí é um grande enigma, sai muitas matérias falando sobre isso, né? Porque a IA está buscando em inglês para achar resultados melhores. Então, isso aqui está presente aqui também. Então, se eu fizesse um conteúdo falando melhores lojas de moda feminina em 2026, tendo isso como título e também como URL ali na minha página, a chance da IA me mencionar, da IA utilizar o meu conteúdo ali é muito maior, porque eu estou respondendo exatamente a busca dela, não a busca de um usuário. Não, porque quem vai apresentar o resultado para o usuário é a IA. Então, eu tenho que servir conteúdo para ela, para o conteúdo ser útil para a IA. Então, é exatamente isso que a gente consegue verificar aqui. E, claro, aqui a gente consegue já tirar várias análises, né, do que a loja Renner deveria fazer, deveria produzir conteúdo no Instagram, deveria produzir conteúdo no YouTube, né, deveria publicar conteúdo falando aí desses três pilares que eu mencionei, isso tudo de forma muito analítica, né, que analisam os dados. Mas, pensando aí em toda essa estratégia, a gente criou o nosso plano de ação. Eu acho que é uma das ferramentas mais ricas que a gente tem hoje, né? O plano de ação, ele vai gerar aí uma análise de tudo isso que eu apresentei aqui para vocês, para direcionar ações de impacto para sua marca. Então, vai te dizer aí exatamente que tipo de conteúdo produzir, o que fazer, como fazer, para que você seja mais recomendado dentro das IAs. Então, claro, acho que é sempre importante analisar os dados, sempre importante verificar ali o que está sendo mostrado, mas isso aqui é uma forma muito mais simples de saber qual é o seu próximo passo. Então, aqui, para um prompt específico, ele vai trazer todo o resumo, né? Então, vai trazer ali como as IAs respondem a ele, como você aparece, quem são seus concorrentes, quais são os principais domínios que a IA utiliza como fonte e os principais termos. Então, preço, popularidade, qualidade, né? Tudo isso vai estar resumido aqui.
E logo abaixo, a gente tem sugestões de ação. Então, por exemplo, dominar as listas de melhores lojas de feminina e conteúdo comparativo. Olha aí o que eu disse dos 3 pilares, né? Conteúdo comparativo. Então, aqui é exatamente isso que ele recomenda: publicar as melhores lojas de moda feminina online no Brasil, guia completo da Renner. Então, aqui ele traz um tipo de conteúdo, né? Um conteúdo aí de blog institucional, falando aí desses termos em específico. Também tem estratégias de outreach para inclusão em listas de terceiros, né? Então, olha como é importante hoje ações de PR, por exemplo, né? Trazer aqui o meu nome, a minha marca sendo mencionada em sites de terceiro. E aqui ele vai trazer exatamente já os sites que a IA está utilizando como fonte. Então, isso é muito legal, porque se você insere o nome da sua marca, insere ali a sua instituição dentro de um link que a IA já utiliza, dentro de um link que ela já lê, a chance de você ser recomendado quando a IA utilizar aquele link é assim, quase 100%, tá? Porque é um link que já está sendo ali consumido pela IA. Então, hoje há 2 formas de otimizar, né? Ou você produz conteúdo, ou você se insere naqueles conteúdos já existentes que a IA já considera. Então, aqui ele está dando 2 sugestões, ambas nesse sentido, né? Produzir ou se inserir. Isso vai Johanna, variar desculpa muito, te interromper, mas eu claro. vou colocando a minha pergunta onde eu acho que encaixa na sua fala, tá? Show, perfeito. Esses links aí, porque existe uma diferença, eu acho que a minha audiência aqui nunca deve ter ouvido falar de PR e digital PR, né? Então, existe, lógico, né? O PR pode ser digital também, obviamente. Mas, por exemplo, eu que às vezes apareço ao vivo na televisão, isso é PR normal, aspas, né? Não é o digital PR. Uhum. Esse aí é digital PR, né? Isso, exatamente. Tá bom. Mas Então, a IA ela vai considerar ambos, na verdade, Lilian. mas Se, se ele claro. apareceu no YouTube ou no canal ali, né? Se ele é um streaming, sei lá, Globoplay, entendeu? Se não Uhum, foi no G1, se não tem um link, ele não, ele me ajuda como relações públicas, porque alguém me viu ao vivo, alguém pega depois a gravação e ajuda a minha reputação, mas não me ajudou em nada a aparecer no IA, certo? Agora, sim, certo. se apareceu num link do G1, num link do não sei da onde, no YouTube foi transmitido, aí, tudo bem, eu concordo com você, mas tem uma diferença, né? Porque eu tenho falado para os clientes isso. Se não tem verba para tudo, entendeu? Vamos fazer digital PR, então, porque o objetivo é, sei lá, na jornada daquele cliente, daquele, né, daquela empresa, a IA é muito importante, né? Sim, exatamente. Você precisa estar na web. Você precisa ter um link, uma URL ali que direcione aquele conteúdo, né? Porque, querendo ou não, a IA ela não tem muito dessa questão do boca a boca, né? Se você falar para a IA ali, tal marca é boa, recomendo essa marca, isso não vai mudar nada, né? Você realmente precisa ter conteúdo ali na web para que a IA possa consumir essas informações. Então, sim, isso aí, digital PR. Então, tanto ações realmente de estratégias de PR, quanto ações de geração de conteúdo são importantes, né? E, inclusive, as redes sociais estão muito em alta, né? A depender do setor, aqui a gente está falando do setor de moda, a gente pode ver que o Instagram e o TikTok, eles são aí canais principais para buscar informações disso, né? E é muito bacana que, por exemplo, aqui já trazendo um ponto dessa sugestão, é que a gente tem um vídeo do TikTok de um arroba. Então, aqui é arroba Cecília Lucas, não sei quem é, mas eu, como marca, já pensaria como essa pessoa meio possível influenciadora da minha marca. Poxa, ela está produzindo conteúdo bacana, que está sendo utilizado pela IA. Vou pedir ali para ela que ela produza mais conteúdo nesse sentido, relacionando isso à minha marca, né? Então, são várias ações. Não necessariamente precisa ser o que está descrito aqui, mas isso aqui é o que vai causar maior impacto, né? Então, o pessoal sempre pergunta, mas eu realmente tenho que gravar um vídeo para o TikTok. Não, você pode utilizar essa ação e utilizar ali o conteúdo do TikTok que você está vendo para construir um artigo no seu blog. Dependente do tipo de conteúdo que você produzir, desde que ele seja legível para a IA, ele vai causar impacto. Então, tanto de conteúdo de blog, rede social, né? A gente tem cases aí de usuários que não tinham blog, eles só utilizaram utilizando o Google Meu Negócio e o Instagram. Então, pode variar de setor para setor, né? Não tem aí especificidade,
para que você produza conteúdo e seja mencionado pelas IAs. Então, aqui no YouTube também. E a gente colocou aí uma nova funcionalidade para ajudar ainda mais. Né? Eu sei que o plano de ação é uma grande mão na roda, porque ele já diz aí o que você precisa fazer, mas a gente também está fazendo, né, aí alguns conteúdos, né, algumas criações de conteúdo. Então, você pode clicar aqui em criar conteúdo agora. Ele já vai te direcionar para uma página que tem aí todas as diretrizes do plano de ação e você pode clicar em gerar conteúdo. Ele realmente vai gerar aí um artigo para você publicar no seu blog, para você publicar no seu LinkedIn, no seu Instagram, né, utilizar de fato esse conteúdo. Vou aqui abrir um que já está pronto e é bem bacana Posso mostrar fazer uma porque, pergunta claro, antes que eu me perca aqui, porque 60 e tantos anos, vamos com calma aí. Ô, Lilian, desculpa, Joana, esses conteúdos que você fala, né? A IA, ela vai buscar conteúdo nas redes sociais, por exemplo, a empresa, a nossa, né? Ela está presente como empresa em todas, né? Como empresa, tá? uhum. Só que, na verdade, a empresa tem menos seguidores do que o Cláudio. E aí, como é que faz nesse caso, né? O Cláudio, ele tem 10 mil no LinkedIn, mas a empresa nem não tem nada no LinkedIn, tem pouco. Uhum. Bom, aí ferrou toda a estratégia, então não vai dar, se alguém procurar empresa de pesquisa de mercado em São Paulo, não vai aparecer Quorum Brasil, porque, na verdade, é o Cláudio da Quorum Brasil. Vamos lá, Cláudia. Eu acho muito pertinente a sua pergunta, tá? Obrigada. Esse é a grande sacada das IAs, e eu acho que é o grande pavor de muitas marcas aí que estão tentando otimizar para isso, é que a IA ela não leva em consideração quantos seguidores você tem, ou qual a autoridade do seu site, né? Se o seu site ele é um site com muita autoridade aí no Google, ou quantos seguidores você tem no LinkedIn. Não, nada disso importa para a IA. O que importa para a IA é o quão o seu conteúdo vai servir o usuário naquele momento. Então, como o seu conteúdo é bem construído, ele tem ali um estilo de linguagem natural, ele responde a perguntas específicas, né? Então, é um conteúdo feito para aparecer na IA, e a IA ela vai buscar o que responde o usuário naquele contexto. Então, não importa se o seu site é muito famoso ou não é, se o seu LinkedIn é muito famoso ou não é, isso não vai ser levado em consideração. E esse é o grande ponto das IAs, né? Muitas grandes marcas não são as recomendadas. E é por isso que é um assunto que está fervilhando tanto, né? Porque realmente algumas grandes empresas têm a visibilidade muito baixa dentro das IAs. E não porque são menos famosas, mas porque não tem conteúdo próprio para isso. Então, vai depender o quanto seu conteúdo realmente responde à requisição, ele responde aos usuários, né? Um conteúdo bem construído e não exatamente a quantidade ali de seguidores que você tem. Deixa eu Ok, somar obrigado. minha Viu? pergunta do Cláudio, porque a gente fala muito de share of voice nas IAs, né? Isso impacta, então, por exemplo, se tem muita gente falando daquela marca, ou, sei lá, faz uma. Porque quando a gente pega os softwares de social listening, a gente pega é, qual é o tamanho, né, e a atração daquele assunto falando ali, né? Isso tem relevância? Sim, Ótimo. porque, por exemplo, aqui ó, vou abrir aqui uma outra página, que é a parte das fontes das IAs. Então, ali eu mostrei para prompts específicos, né? E aqui a gente está analisando a conta como um todo. Então, aqui são os links mais utilizados para IA, né? Que as IAs mais consomem aí para responder as 350 perguntas que eu cadastrei aqui na ferramenta. Então, aqui eu tenho uma ideia de o que é importante para o meu mercado, o que não é. Então, imagina, se a loja C, né, ela fosse recomendada dentro da Dafit, dentro do Instagram, dentro da Maria Filó, dentro da C.A., o que eu acho meio improvável, tá? Mas só colocando como exemplo aqui,
a chance dela ser recomendada é muito maior, porque ela aparece em vários domínios diferentes. Então, claro, quanto mais você aparece, mais a chance de você ser recomendado. Daí eu acho que vem um pouco da estratégia, em quais lugares você vai aparecer, né? Tem lugares que você vai gastar mais, tem lugares que você vai gastar menos para aparecer, então é muito importante ter estratégia para gastar essa verba aparecendo aí nos lugares que vão te trazer mais resultado no final do dia, né? Então, sim, quanto mais você aparece, maior a chance de você ser recomendado. Perfeito. Eu acho que isso Aproveitando isso, vem porque soma, desculpa, Cláudia, só porque soma com as estratégias que a gente normalmente faz, né? Então a gente tem o Share of Search, que a gente monitora por causa do Google normal, né? Sem o AI Overview, sem nada. E a gente monitorava o Share of Search justamente por Share of Voice, porque é reputação de marca, ver o que é que se falava, se era positivo ou negativo, enfim, né? E aí isso Uhum, junta as duas coisas ali na IA de um jeito que potencializa a nossa ação de marketing, né? uhum, Pode com falar, certeza. Cláudio. só para separar assim, né? Uma coisa se eu estou anunciando no Google é uma coisa, porque eu quero anunciar para que a minha marca apareça, etc. Uhum, Mas nos outros, por exemplo, nos outros, no Instagram e etc, etc, a gente não investe nada, nem sei se existe investimento nisso. É, e a questão fica assim, a IA hoje é patrocinado? não, Cláudio. Hoje a IA, ela não é patrocinável, então não existem anúncios dentro da IA ainda, tá? Isso inclusive uma grande discussão, tá? As IAs, elas estão aí, a OpenAI, né, está aí discutindo como inserir anúncios dentro aí das conversas, mas hoje isso não existe. O que a gente está fazendo aqui é uma otimização orgânica. Então, assim como se faz SEO para o Google, né, otimizar organicamente para o Google, sem pagar anúncios, é isso aqui que a gente está mostrando para dentro das IAs. E eu acho que a grande diferença imagina que você dentro do Google vai pagar ali o Google Ads, né, vai pagar os anúncios para receber mais cliques. Beleza. Você parou de pagar, acabou os cliques, acabou de receber tráfego. Você, a partir do momento que você tirou o seu cartão dali, você não recebe mais. Agora, se você trabalha uma estratégia de conteúdo orgânica, claro, vai ser um pouquinho mais demorado no início, né? Você vai ter que produzir conteúdo na web, mas aquilo sempre vai estar presente, ela perdura na internet. Então, a partir do momento que você parar de investir, todo aquele conteúdo que você produziu anteriormente, ele ainda está na web, ele ainda vai trazer tráfego para o seu site. Então, essas são as diferenças do orgânico para o pago. Hoje não existe pago para as IAs, somente orgânico. E se um dia for existir o Uhum. pago, é isso que eu falei, né? A partir do momento que você parar de pagar, parou de recomendar e acabou. Então, aqui a gente está trabalhando no orgânico, Ok, ok, obrigado. né? Então, essa é uma das partes que eu mais gosto da ferramenta, é claro que eu sou super suspeita para falar, mas aqui a gente entende, então, para o setor, né? Então, quais são as fontes mais importantes para o meu setor? A gente tem, inclusive, a Lilian pode mostrar aí também, a gente tem um teste grátis na ferramenta, então vocês podem colocar aí o site de vocês, né, a rede social de vocês, para monitorar, porque vocês podem entender aqui quais são as páginas importantes para o setor de vocês. Então, isso vai variar de setor e vai variar de modelo de IA. Então, cada modelo de IA, assim como eu mostrei ali o IA Overviews, o IA Mode, o Gemini, cada um tem a sua, entre aspas, personalidade, né? Então, cada um responde de uma maneira, cada um busca informações de determinados lugares. Isso aqui fica muito claro quando a gente aplica esse filtro. Então, tá vendo aqui que eu estou analisando todos os 7 modelos, né? Domínio principal da Fit, Instagram, né? Nós temos o YouTube. Se eu mudar aqui para ChatGPT, por exemplo, eu vou ter um filtro que mostra fontes completamente diferentes. Então, Lelis, Rubinella, que são aí conteúdos de blog, né? Tu vê que o ChatGPT ele nem colocou o YouTube aqui nessa primeira página. Então, o YouTube ele não é uma fonte tão importante para o ChatGPT, mas quando a gente muda, por exemplo, para o Google Mode, olha como o YouTube ele já aparece, né? Então, 25% de impacto
Emoji, o Instagram em primeiro lugar. Então, isso mostra que cada IA tem a sua forma de responder, a sua forma de buscar. Inclusive, mudei aqui para o IA Overviews, que é do Google também, e olha como esse Instagram ele já cai, né? Que ela está buscando em outros lugares. Então, isso é muito importante, porque caso, para mim é importante posicionar só no chat GPT. Eu posso olhar aqui quais são as principais fontes dessa IA, onde ela está mais buscando, e fazer aí uma comparação, né? Então, quais conteúdos ela mais utiliza, quais conteúdos são importantes, quais são aqueles que eu posso me inserir de forma paga. Eu acho que é ainda mais interessante do que você fazer um tráfego pago, você pagar aí ações de PR, né? Fazer esse trabalho aí que custa algum valor, né? Para você se inserir e produzir conteúdo olhando já para essas fontes. E além, A mais claro, buscada hoje ainda no Brasil é a ChatGPT, não é? é uma das IAs mais utilizadas. Aí, Mas pessoal, agora tá. desculpa, Johanna, só para Não, falar pode que eu falar. coloquei no chat o seu link lá do formulário, e aí quem quiser experimentar a For Chancer AI, a Johanna gentilmente cedeu aqui para os meus alunos um teste, né? Então vocês se cadastram aí, falou que é aluno da professora Lília, que chega lá na planilha e eles entram em contato com vocês, tá bom? Pode Isso aí. continuar, Johanna. Isso aí, show de Tá bola. bom. Além de entender exatamente quais são as páginas aqui, ok, o Instagram é importante, eu consigo ver exatamente cada Reels, cada post, cada conteúdo de forma única dentro das IAs. Então aqui eu estou abrindo, claro, um compilado de mais de 2.000 links, né? 2.000 links, então por isso que ele demora um pouquinho, é muito dado para processar. Mas aqui eu vou conseguir entender se, por exemplo, um Reel, um conteúdo do Instagram, por exemplo, onde ele está aparecendo, como ele está aparecendo e qual o impacto disso dentro das IAs. Então, por exemplo, aqui, em primeiro lugar, eu tenho um Instagram e, pelo jeito, é um perfil, lojas.app. É somente um perfil do Instagram que tem 3,79 de impacto nos modelos de IA. Então, aqui a gente tem os modelos específicos que esse perfil está impactando. Então, quer dizer que quando a IA responde usuários, ela está buscando nesse perfil aqui algumas informações, por isso que ele tem impacto. E muita gente pergunta assim: ok, eu vou então produzir conteúdo para IA, vou começar a otimizar, e um conteúdo que eu produzi, ele vale somente para otimizar um prompt? Ou ele vale somente para otimizar um determinado termo? Não. O conteúdo que a gente produz, ele pode responder a inúmeras variáveis de perguntas. Então, essa loja aqui em específico, essa loja do Instagram, ela está sendo utilizada como fonte para responder 73 perguntas diferentes. Então, são 73 variações de perguntas aqui que eu tenho cadastradas na ferramenta, que esse link aparece como referência. Então, você pode aí produzir conteúdo sem se preocupar realmente se aquele conteúdo vai responder uma pergunta específica, desde que ele seja bem construído e olhando para o teu objetivo central, ele pode impactar inúmeras áreas, né? Inúmeras perguntas aí que os usuários possam estar fazendo. Então, isso é bem interessante, né? Então, você pode aí produzir Essa conteúdo. escala 3,6, 3,79, isso vai até quando? Que escala é essa? Vai O até que é 100%, Cláudio. Uhum, até 100, tá? isso. Só Tá. que a gente Mas tem que... você, um negócio desse tamanho, para mim, 3,79 parece ótimo. É muito bom. É muito bom. Porque a gente pode ver que as outras fontes, elas têm já uma porcentagem pequenininha, né? Acho que já vai para os parâmetros de zero, né? Então, imagina aqui se a gente imaginar que fosse 5%, tá? Para fazer uma matemática aqui um pouco mais básica. 5% de impacto. Quer dizer que a cada 10 respostas de IA, a cada 10 vezes que a IA respondeu, 5 vezes ela utiliza esse link como fonte. Então, 5 vezes ela está indo buscar aqui
nesse domínio. Então, sim, o número 3.79 é ótimo, é um domínio muito relevante, tá? E a gente tem que levar em consideração também que a Yala não utiliza somente uma fonte para buscar ali, né, para criar a resposta. Ela utiliza várias de forma simultânea. Inclusive, o Graalmode às vezes utiliza 50 fontes. Então, apesar que a gente somasse aqui esses números, eles com certeza chegariam a mais de 100%, tá? Se somasse aqui, porque as IAs elas vão utilizar mais de uma fonte para responder aos usuários, isso que a Lilian trouxe, né? É importante a gente estar em vários lugares ao mesmo tempo, isso vai aumentar a nossa taxa de citação, né? Vai aumentar ali a possibilidade de a gente ser recomendado. Mas sim, 3.79 é ótimo. Eu acho que eu perdi uma parte, Joana, você me desculpa, eu acho que eu estava no carro, mas eu acho que você falou alguma coisa de que, por exemplo, é possível no seu aplicativo, eu não sei se o nome é esse aplicativo, criar conteúdo. Uhum. Isso, exatamente. Eu acho que a gente desvirtuou um pouquinho ali naquele momento, né? Eu já vim aqui para a parte das fontes, mas sim, a gente tem aqui a parte de criação de conteúdo, né? Então você pode aí criar novos conteúdos a partir daquelas perguntas que você é menos recomendado. Então ele já vai trazer aqui as perguntas que você menos aparece, então aquelas que você tem mais aí Ah, prioridade de sim. produção, né? E ele vai criar aí o Hum, conteúdo. Então, por exemplo, aqui, esse foi um conteúdo criado totalmente com IA. Aí já traz aí todas as informações, a imagem, né, e todo o conteúdo, inclusive com linkagem externa e linkagem interna. Então, isso são parâmetros muito importantes, né, para você colocar nos seus conteúdos, né, essas linkagens, porque você está direcionando o usuário ali para páginas diferentes dessa que ele está lendo, né? Então, aqui a gente tem, inclusive, comparativos, que é importante para IA, a gente tem os FAQs, né? Então, os FAQs, eles são muito importantes para as IAs. Então, tudo isso aqui tá junto aqui na produção de conteúdo. O Elton fez uma pergunta aqui no chat, ô, Rona, e eu acho que vale a pena responder. Eu respondi aqui para ele pela minha consultoria, né? O Elton ele tem uma consultoria para grandes e médias e pequenas empresas, né? E aí ele está falando que a Forchancer parece ser óbvio a escolha para quem é grande, mas e para quem é pequeno? Também assim seria recomendável usar? Sim, Miriam. Acho que hoje, com certeza, com mais pessoas utilizando a IA, a gente pede recomendações tanto para coisas pequenas do nosso dia a dia, quanto para coisas grandes. Então, imagina que você foi viajar para uma outra cidade e você precisa ir no barbeiro cortar a sua barba e você não conhece nenhum que seja bom. Você pode pesquisar na IA qual é o melhor barbeiro aqui em interior de São Paulo, por exemplo, vamos dizer, Pinheiros. Poxa, como é que os barbeiros vão otimizar para IA, né? Por que não? Por que não estar presente dentro da IA, né? Então, tanto para coisas básicas do dia a dia, quanto para empresas maiores, empresas pequenas, empresas maiores, é possível, tá? Inclusive, eu acho que esse é um benefício da IA, né? Antigamente, se era ruim você ser nichado, você atender um público específico, hoje isso é um benefício incrível, né? Quanto mais nichado você é, mais recomendado você vai ser para aquele público certeiro, então, para o seu público específico. Então, inclusive, a gente tem no nosso site ali alguns cases que eu moro no Rio Grande do Sul, né? Teve um salão de beleza em Novo Hamburgo, um salão de beleza em Novo Hamburgo que gostaria de otimizar para IA, né? Esse foi bem no início da First Sense, nós fizemos um trabalho com eles, até para entender o quão que isso era possível e os impactos disso, né? Um salão de beleza de bairro, otimizar para IA, né? Será que isso é possível? O que será que isso vai trazer de resultado? E a gente fez isso somente utilizando o Instagram e o Google Meu Negócio, e a gente realmente teve resultados, então a gente teve mais, inclusive cresceu os seguidores no Instagram, porque o salão ele era mais recomendado, né, ele se tornou mais famoso por estar sendo recomendado ali dentro das IAs, dentro do Google Yelp Reviews,
Então, sim, é possível, inclusive eu recomendo, né? Independente do tamanho da sua empresa, é importante que você apareça se você está atendendo aí um consumidor, seja ele final, seja ele empresarial, né? Independente, é sempre bom estar presente onde o usuário está buscando, né? Muito obrigado pela resposta, gostei muito. Achei que fez todo sentido. Obrigado, Joana. Imagina, obrigada. Elton, aí só para dar meus 5 centavos aqui, eu usei isso numa aula de para clínicas médicas e odontológicas, que é lá do Aidar, né? E aí eu mostrei o First Chancer para os médicos, porque tem alguns setores, o próprio ChatGPT, ele publica lá o que é que para que as pessoas usam mais a IA, né? E aí, por exemplo, ele já colocou um modo viagem, porque as pessoas pedem o roteiro de viagem, então ele tem lá um assistente já de viagem, né? Mas a gente tem visto essa questão de médico também é um assunto, né, dentro da comunidade médica. Bom, enfim. E aí eu estava falando para os médicos e aparece lá, você digita lá, como a Johanna está falando lá do Rio Grande do Sul, tinha uma dentista de uma cidadezinha, que eu nem me lembro o nome, do interior do Rio Grande do Sul, e eu digitei e apareceu a clínica dela. Né? Então é para você ver como você pensar um médico profissional liberal não tem que pensar nisso, né? Hoje em dia ele tem, né? Perfeito, muito, Exatamente. muito legal. E eu falei errado, né? Johanna. Muito bem, Johanna. Muito obrigado pela explicação e bem interessante mesmo. Lilian, obrigado pela essa contextualização. Porque às vezes a gente pensa, né? Puxa, mas é uma ferramenta para quem está produzindo grande quantidade de conteúdos para conseguir se ranquear. E aí esse esclarecimento eu acho que traz mais próximo para a realidade das empresas mais de menor porte e tal. Então, amplia-se essa possibilidade. Me lembra muito, sei lá, o Google de 2006, 2007, né? Quando a gente começava a fazer SEO, né? Me lembra um pouco aqueles primórdios lá de décadas atrás. Mas muito bem, muito obrigado. Eu Ela acho tem que uma, escreveu. Desculpa, Lilian. é que ela tem uma pergunta, mas pode responder e depois ela fala. Não, eu acho que o Elton descreveu muito bem, né? O Google há 20 anos atrás, o que a gente está fazendo aqui hoje é muito semelhante a isso, né? E, inclusive, hoje a gente tem uma competitividade muito baixa, porque pensa quantas empresas no Brasil já estão olhando para isso. A gente atende hoje empresas específicas que olham muito para a inovação, empresas que olham para a inovação e estão olhando para isso. Mas, sim, existe ainda uma grande massa que não olha para isso. Então, realmente, hoje, você ranquear um conteúdo na IA, você aparecer na IA é muito fácil, porque poucas pessoas estão olhando para isso. É realmente como o SEO, otimizar para o Google, surgiu muitos anos atrás. É extremamente semelhante. Quem tinha pergunta, William? A Léo. Eu. Johanna, me lembrou muito isso, na verdade, assim, ele me lembrou muito ferramentas de social listening, né? Então, por exemplo, ele me lembrou muito o Stiling, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava olhando aqui os seus planos, que eu já comecei a olhar o plano, né? Estava olhando aqui os seus planos. No seu plano básico, esse trabalho de gerar o conteúdo também faz parte? Ou ele só faz parte no plano Pro? Não, ele faz parte, sim. Ele Tá. tem uma geração de conteúdo, se eu não me engano, e depois a gente tem pacotes adicionais para gerar mais conteúdos. E os pacotes adicionais eles partem a partir de R$ 150 para 10 conteúdos. Então, é um pacote bem, Ah, bem entendi. bacana. Esse conteúdo gerado, então, nesse plano essencial, no Essential, você tem um conteúdo gerado por mês. Isso, Ah, exatamente. entendi. É, depois eu quero conversar com você, porque assim como Lilia, eu também faço, eu sou professora em alguns lugares. E eu vou ter duas aulas que eu preciso mostrar automação de marketing. Cara, eu quero mostrar isso. Não, perfeito, Leonora. E eu vou ter eu tenho duas aulas pela mesma escola. Inclusive, você vai ver minha cara por aí no Instagram, direto aparecendo. Porque eu vou fazer uma aula aberta de IA com IA. E, obviamente, isso aqui é um negócio bacana, entendeu? Porque isso casa muito com SEO. Eu sempre falo de SEO na minha Uhum. aula, mas isso daqui é muito legal, cara. Tá de parabéns, viu? Ah, obrigada. Ainda Não, bem vamos que eu bater um.
assisti essa aula hoje, hein? Porque eu sempre tento assistir as aulas da Lília, mas eu, como professora, às vezes no horário que ela vai passar o negócio, eu tô em aula, aí não consigo assistir. Eu falei, não, hoje eu vou assistir. E ainda bem que eu assisti, mas eu vou querer trocar uma ideia aqui com você. Sei lá, de repente, ao invés de eu fazer o trial de 10 dias, a gente simula alguma coisa para eu poder mostrar isso numa aula. Se você já tiver uma simulação pronta que você pode liberar para eu mostrar em aula, vai ser ótimo. Ai, perfeito, Eleonora. Depois eu passo para a Lilian conectar a gente bate esse papo sim, troca Você as nem figurinhas, precisa, vai porque ser eu já te ótimo. dei o invite no LinkedIn, entendeu? Ah, então tá bom. Tá Ligeiro vendo? aí. A Léo Foi já foi lá rápida. ligeira. A Léo é bem mais famosa que eu, Johanna. Assim, ela tem mais que o dobro de seguidor do que eu tenho. Tá bem mais famosa. Imagina, né? Ela fala. Aqui a gente precisa pensar o seguinte: o que é ser famoso, né? Porque a Lília aparece em todas as mídias. Eu não. É que eu tenho uma bagagem nessa área de dados de longa data. Então, eu tenho, vamos dizer assim, um network que já me conhece de longa data. São 38 anos em tecnologia. Então, né? É Johanna, quando Caramba. você vier pro RD, sabe, você precisa ver, você anda com a Léo no RD, você parece que você está andando com a celebridade. É todo mundo falando, professora, professora. Assim, é muito engraçado, é muito legal. bem engraçado. Obrigada, Léo. Gente, se alguém tiver, eu queria né, aproveitar aqui para no passado 1 hora. Alguém tem mais uma pergunta para a gente fazer para a Johanna? A gente tem que dar uns segundinhos a mais quando é no Zoom para as pessoas, né? Demora para desmutar e tudo. Eu vou querer testar para mim, com certeza. Testa sim, porque aqui a gente está fazendo isso e já oferecendo para vários clientes, e como eu estava falando para a Johanna, eu não sou agência, né? Então, você ainda consegue oferecer o serviço contínuo. A gente faz um projeto de consultoria, um projeto, e normalmente a gente faz o offboarding, depois ou a gente Eu, faz a passada de mão para a agência, né? Quando a Entendi. gente passa para a agência, eu já estou botando tudo isso nas agências, falando, ó, compra um first answer para você fazer isso, porque você vai, porque eu vou te cobrar quando eu fico de conselheira, né, na empresa, eu falo, ó, você tem que fazer, qual que é a posição, qual que é não sei o quê, Perfeito. entendeu? É perfeito, ótimo. Eu acho que assim, de repente até eu posso ter clientes aqui que precisem disso, porque eu faço o trabalho do Analytics, que é entender o comportamento desse site. Obviamente, quando você olha isso, uma das coisas que eu sempre faço é identificar qual. Aqui você, na verdade, está mapeando o mar aberto, né? O quanto todo mundo está falando da marca. Eu olho para aí, eu olho o quanto disso chega efetivamente no site. E aí eu começo a traduzir para o pessoal qual é o percentual de todo o esforço que ele tem com publicação em vários lugares e site e SEO, quanto isso está reverberando na IA. Então, no fundo, quando eu faço um negócio desse, isso aqui se propaga e você mede aí, né? Então, isso é Então, muito legal, porque o pessoal começa a perceber, tá bom, mas aonde eu estou sendo falado em IA? Entendeu? exatamente. E hoje eles querem. Todo mundo quer um gráfico para apresentar, né? Isso é uma dor que a gente É, vê e realmente precisa ter aí alguma uma metrificação, né? sim. Então, é isso que a gente consegue apresentar aqui. Mas muito bacana o teu trabalho, Eleonora. Eu acho que a gente vai bater um bom papo aí. Vamos bater um bom papo, com certeza. Ainda vou te falar, é, eu vejo coisas para o futuro próximo. Aí, quem sabe a gente não vem embolado com esses dados, mas tá bom, vamos lá. Gostei Boa, bastante, viu? Muito bom. boa. Muito legal. Obrigada. Johanna, queria agradecer muito. Vou te chamar mais vezes, porque senão é um tema que acaba. Se, como a Léo falou, a gente tem social listening há muito tempo. Eu falo de social listening, toda a turma que eu pego, ninguém conhece. Isso porque já tem muitos. Eu conheci o Stiling, acho que era 2018, 2019. Pô, tem 7 anos que eu conheço e ninguém conhece das turmas de Verdade, marketing. Aí verdade. imagina isso agora que é super, como o Elton falou, a gente está no Google de 2007, certo? Eu vou ter uns 10, 20 anos falando disso e o povo ainda vai estar patinando, entendeu? Então, Com certeza, é bem a gente isso. deseja muito sucesso para sua empresa, porque a gente já virou
defensor, advogado, jesuíta, como é que você chama? O fã da empresa aqui, porque é muito A gente legal vai querer ser mesmo. embaixadora, né, Lilian? Não, a gente já quer ser Se precisar de influencer. embaixadora, a É, gente está aqui, porque pela quantidade de aluno que a gente vai e fala de. Eu conheço muita. Teve gente que falou assim: Meu, eu contratei ferramenta X porque você falou em aula. é, Você acontece É, entendeu? muito. Ô, Johanna, você é paciente, porque eu já me inscrevi ali. Veja só o nível do cara. Eu, para me inscrever no formulário, eu caí 2 vezes aqui do fogo. A Lília sabe meu nível aqui, mas a gente vai conversar, mas você precisa ter paciência. Explica para ela, Lilian, que tem que ter paciência comigo. Ah, fique em paz, Cláudio. Aqui, eu já estou propondo um trabalho para a gente fazer com o Cláudio, com o Forschaencer aqui, pro dele. E uma coisa que a gente tem visto, aí falar para todo mundo aqui, porque eu já estou usando a ferramenta faz uns 2 meses, não é tanto tempo assim, porque eu conheci a Johanna faz pouco tempo, né? Mas a gente está usando há 2 meses e tem cliente B2B que tem uma relevância importante no Copilot, gente, que eu nunca usei e me recuso a usar, entendeu? uhum. Mas tem certas empresas que não deixam você entrar em outro IA, não ser o Copilot da Microsoft, porque é o que está embarcado no computador corporativo, das questões de cibersegurança e tal. Então, se eu não soubesse disso, eu iria estar produzindo conteúdo para o chat GPT, entendeu? Não que produzir conteúdo para o chat GPT atrapalhe, Claro, a gente vai para o que vai dar o melhor resultado, como o Murilo aqui, que é o consultor que está trabalhando comigo num dos projetos, falando, os quick wins, né, gente? Então vamos para os quick wins aqui. Mas queria agradecer muito o Cláudio, legal. o Léo que participou, Elton, e principalmente a Johanna Obrigado. por a gentileza de estar aqui na emenda de feriado, né? E teremos outras oportunidades, mas de qualquer forma, tá no chat aí o link para vocês cadastrarem e testarem a ferramenta. E, Johanna, muito obrigada, boa noite para todos, viu?